e amigas, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, aqui mais uma semana para a gente trazer mais uma edição do nosso Paddock Sprint, a minha primeira participação no Paddock Sprint em 2025. Estou ao lado aqui do meu comparsa, né, que não poderia ser diferente para abrir a temporada 2025 do Paddock Sprint, Pedro Luiz Cuenca, Pedro Prado na produção, Grande Prêmio a todo vapor já nesse início de ano. Não tem Fórmula 1, não tem, mas tem muita coisa para a gente falar. Tem Fórmula E no próximo fim de semana, Fórmula E que você acompanha ao vivo e com imagens aqui no Grande Prêmio, temporada completa, inclusive com este que vos fala como comentarista das transmissões. Então, vai se aconchegando aí, vamos começar mais uma edição do nosso programa e vamos falar aqui sobre dois tópicos principais. Um deles de importância muito maior do que o outro, é claro, que a gente vai deixar para a reta final do programa, que foi a morte, né, de mais uma criança no motociclismo, uma coisa que tem se repetido, né, ao longo dos últimos anos. Dessa vez, o Sid Weier, primo do Colin Weier, piloto da Moto2. A gente vai falar sobre as circunstâncias do acidente, sobre aquilo que aconteceu, puxar até o Cuenca para esse assunto também. É o nosso especialista em motociclismo, né? Não só na MotoGP, mas de moto no geral, essas corridas com duas rodas que a gente conversa com tanta frequência entre eu e ele, mas que não vive no início de 2025 positivo. Antes disso, vamos falar sobre Max Verstappen, vamos falar sobre a Fórmula 1. Verstappen, mais uma vez, não o piloto Verstappen, mas parece que, de uma maneira geral, a imprensa, ela preferiu guardar algumas frases mais bombásticas e até mais doidas, né, do Verstappen para esse final de ano, final de 2024 e início de 2025, né? Antes da gente falar propriamente sobre o Verstappen, aproveitando que é a nossa primeira participação no programa esse ano, quero te perguntar como foi o ano novo, como estamos para 2025, né? Traga aí as suas boas vibrações para o pessoal que está assistindo a essa edição do Paddock Sprint, antes de mergulharmos no assunto Max Verstappen. Olá, JP, Pedro Prado, a todos que estão nos acompanhando. Foi bom, nada como uns dias de descanso, um pouquinho de sol, algumas caipirinhas com muito gelo e uma piscininha. Então, estou muito feliz, renovado para esse começo de temporada, que já tem Dakar rolando, já tem muita coisa aí acontecendo. Então, a gente não para aqui no Grande Prêmio, mas deu para descansar aqui no Ano Novo. É verdade, tudo que for acontecendo lá no Dakar, você acompanha também no Grande Prêmio. A gente vai publicando atualizações constantes, diárias, sobre, né, enfim, todas as categorias, né, que vão se desenrolando lá no Dakar, moto, TV, tudo que você puder imaginar vai estar. As punições, né, tão comuns também. Tudo isso vai estar lá no Grande Prêmio para você curtir. Cueca, para a gente começar aqui, né, a nossa primeira pauta, Max Verstappen deu uma declaração, mais uma declaração bem, como se diz, né? Pessoal, no sentido de que parte muito da personalidade do Verstappen elevar a própria figura, né? É uma coisa que eu acho bem interessante, mas não por acaso, porque sendo um piloto Red Bull, sendo filho de quem é e tendo o talento que tem, é uma coisa que o Verstappen se acostumou a passar ao longo de toda a vida. A primeira coisa que um companheiro de Red Bull que chega na equipe fala é sobre a dificuldade de enfrentar o Verstappen. Então, esse culto à imagem do Verstappen, embora justo, na minha opinião, por ele ser um tetracampeão mundial da Fórmula 1, ele já vem de uma época em que ele não era tão vencedor assim na categoria. Você pode discordar de mim durante a sua fala, até encorajaria isso. Mas, recentemente, ele disse que sente que não tem pontos fracos, mas jamais admitiria isso, jamais falaria em voz alta que não tem pontos fracos, algo que ele fez. Então, essa segunda parte da frase eu não entendi. Então, assim, ele não admitiria uma coisa que ele tinha acabado de admitir, mas tudo bem. Então, disse que não tem pontos fracos. Eu sou um cara aberto, abre aspas, sou um cara aberto quanto a isso, pois sei que posso sempre melhorar, mas também sei que isso é muito difícil. É possível que em um fim de semana alguém tenha um desempenho inacreditável. Porém, isso aqui é sobre manter o nível durante todo o ano. É algo que envolve várias coisas, mas não quero entrar em detalhes para não revelar demais. Como piloto, é preciso estar no topo o tempo todo. Todos possuem abordagens distintas, mas é essencial para cada competidor entender o que funciona ou não.
Verstappen não tem pontos fracos, Cuenca. O que você acha disso? É o super-homem da Fórmula 1? É, tal qual aquela música do início dos anos 2000, Verstappen, você já foi mais humilde, sabe? Eu acho que é muito difícil falar que não tem pontos fracos hoje na Fórmula 1 com tudo que acontece, com todas essas modificações. Acho que a gente está falando do melhor piloto do grid hoje, já de um tempo, mas falar que não tem pontos fracos, acho que é um certo exagero, até porque ele tem pontos fracos nítidos, né? Acho que o principal está aqui dentro, na parte mental, quando se desespera, quando fica nervoso, quando algo não dá certo. O Verstappen é muito agressivo, beira ali o limite do que é agressividade, do que é até uma certa sujeira dentro da pista. Então ele tem seus problemas. Como piloto, como estilo de pilotagem, aí a gente pode falar que realmente o Verstappen tem mostrado mais acertos do que erros. Ele tem mostrado mais pontos fortes do que fracos. Mas ele tem pontos fracos nítidos, acho que a parte mental é uma delas. Acho que muitas vezes, quando algo não dá certo a ele, ele é muito agressivo, né? Essa questão dos rádios dele, as discussões com o engenheiro. É, assim, beleza, o Verstappen tá vivendo a maré dele, 4 títulos seguidos. Mas até aí dizer que não tem ponto fraco beira o exagero e beira até o absurdo. A gente está numa época da Fórmula 1 de grandes pilotos. Você falar que você não tem um ponto fraco só porque você está batendo todos esses é um certo exagero. Sei lá, a gente vem se acostumando com pilotos, né, em sequência, assim, na Fórmula 1, vamos dizer assim. Prost, Senna, depois vem Schumacher, depois vem Hamilton. São grandes pilotos, mas assim, a gente sempre encontrou um ponto fraco nesses pilotos. A gente sempre via ali algo que falhava. O Verstappen não vai ser diferente. Não existe um piloto perfeito, não existe um super-homem na Fórmula 1. Né? A gente lembra que o Prost era ruim de pista molhada, que o Hamilton no começo também era muito agressivo, era muito sem noção em alguns momentos. O próprio Schumacher foi assim, o Senna tinha lá suas falhas. Então, cara, não existe um piloto perfeito na Fórmula 1 e não vai ser o Max Verstappen esse piloto perfeito. Lamento informá-lo, mas se ele quer fazer isso para alimentar o próprio ego, para, sei lá, não deixar o pai dele chateado, porque a gente sabe que o Ios é bem doidinho, então deixa ele acredita no que quiser. Bom, eu tô aqui para fazer um papel meio de advogado do diabo. Então, assim, a minha intenção é promover um debate, não apenas ficar em pontos comuns. Então, começando pelo lado de que eu concordo. Eu acho que olhando para o Verstappen hoje, o Verstappen de hoje, não estou falando do Verstappen 2021, o Verstappen 2020 e para trás, mas o Verstappen hoje me parece ter um ponto fraco muito óbvio, que é quando as coisas não saem da maneira dele. E eu digo isso, não é querendo dizer que. É muito complicado explicar esse ponto sem deixar exatamente claro o que eu quero dizer, que é as coisas podem sair da maneira dele e ele ser sexto colocado. Né? Então, eu só quero deixar isso claro. Não é todas as vezes que o Verstappen não vence que as coisas não saem da maneira dele. Pegando como exemplo o GP da Itália. Vamos pegar aqui o GP da Itália como exemplo. O Verstappen não tinha o que fazer naquele GP da Itália. Ele não tinha ritmo para ganhar nenhuma posição a mais do que ele ganhou. E se a gente for olhar, eu lembro, claro que eu não vou lembrar agora, né, os tempos de volta da classificação, mas eu lembro que o Verstappen, que se classificou, se não me engano, em sexto, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, Cueca, mas acho que foi em sexto, atrás do Hamilton. Ele é o primeiro piloto a ter uma distância considerável em relação ao piloto da frente. Né? Todos os 5 primeiros estavam separados por alguns décimos ali, e o primeiro a realmente estar num patamar abaixo era o Verstappen. Por causa do piloto? Não, por causa do carro. Então, assim, ele chega na corrida sabendo que não dá para ganhar muita coisa em relação àquilo. Então, naquele dia, as coisas não saíram diferente do que ele planejava. Ele correu ali para tentar chegar em quinto, sexto, ganhar o máximo de posições que dava, foi o que ele fez. Agora, na Hungria, as coisas não saíram conforme planejado. O carro estava de uma maneira que ele não esperava.
A competitividade da Mercedes e da McLaren estava de uma forma que ele não esperava. Então, quando essas coisas acontecem, o Verstappen sai do prumo, sim, né? Não tem por que negar isso. Agora, Cuenca, o meu papel de advogado do diabo entra em ação. Eu concordo que ele sai do prumo. Porém, as atitudes, com exceção do GP da Hungria, as atitudes que ele teve ao sair do prumo foram benéficas a ele no final das contas. Porque ninguém vai me convencer de que o Verstappen saiu prejudicado daquele GP da Cidade do México. Ninguém. Porque para mim o Norris tinha a capacidade de vencer a corrida. Então, no final das contas, o Verstappen, o Norris perde mais pontos naquela corrida do que o Verstappen. Né? E foi o ponto de maior maluquice do Verstappen na temporada. A gente vai concordar com isso sem problema nenhum. Então, é isso que eu quero, né, levar a você de volta. Sim, a cabeça, o psicológico nos momentos de estresse tem sido um problema para o Verstappen. Mas mesmo assim ele tem levado vantagem em relação a outros pilotos. Como explicar isso, Cuenca? É uma boa questão. De fato, tirando a Hungria, acho que ele não foi prejudicado em nenhuma outra corrida, assim. Ele no México, ele faz tudo ali do jeito que dava. Estavam cutucando a onça, já desde ali de Austin, né, com toda aquela polêmica, então ali ele soltou a raiva dele. O problema é que a gente tem um Verstappen muito agressivo, muito genioso na, na ali nessas situações, e do outro lado a gente tem uns pilotos mais, eu não queria usar o termo que eu pensei, mas eles são mais moles, né? Eles são mais. É, são mais. É, eles não têm o mesmo ímpeto do Verstappen, eles aceitam com mais facilidade, eles são mais gentis, mais carinhosos, né? Não mostram a mesma agressividade. Então, é muito difícil você ter. Você se sair mal quando os outros aceitam tudo o que você faz. Então o Verstappen ele faz tudo o que ele faz porque os outros pilotos não respondem, não reagem. E quando reagem, a gente vê um Verstappen ainda mais maluco. Eu gosto muito de lembrar disso quando o Ocon faz o que ele faz em Interlagos em 2018, se eu não estiver enganado, que foi quando ele tenta tirar a volta do Verstappen, bate ali o Verstappen vai para cima dele, né? Vai para agressão. Porque quando alguém faz algo que a gente espera do Verstappen, ele não reage bem. Então, falta ali alguém no grid que mostre para o Verstappen que pode encará-lo, que pode bater de frente, que pode ter uma situação de, olha, eu vou expor aqui o seu ponto fraco. Acho que a gente viu muito isso em 2021 com o Hamilton, né? Quando ele vai ali para cima na Inglaterra, quando eles se tocam na Arábia Saudita, ali a gente vê alguém que consegue dar um cutucão no Verstappen, que mostra que, cara, acorda, eu vou para cima. Mas acho que nesse sentido ele está sozinho na Fórmula 1. Ele é um piloto genioso, ele é um piloto muito mais. Por mais que ele tenha ainda essa parte da cabeça a melhorar, ele ainda tem muito. Ele se sobressai aos outros justamente por causa disso, porque não tem ninguém que consiga fazer o que ele faz nesse sentido. Essa é uma coisa que eu não esperava ouvir, pilotos carinhosos. Isso é realmente uma expressão que eu vou guardar com carinho aqui. Em relação a 2021, cara, eu ainda acho que o Hamilton demorou muito para ter essa atitude, para realmente, né, o início da temporada ele foi engolido por essa pegada mais doida do Verstappen. Até na Espanha isso não é um exemplo, mas em Imola, né? Em Imola, pô, o Hamilton é jogado ali para fora, ele tem que se recuperar. Em outros momentos da temporada também, é que agora de cabeça eu não tô lembrando, mas eu acho que ele demorou, né? Aí na Inglaterra ele foi para cima, foi pro racha ali, né? Na Itália, o Verstappen acabou com o carro em cima dele, com o Hamilton poderia ter morrido se não fosse o Rio, inclusive naquele acidente. Enfim. Mas para a gente fechar o tópico Verstappen, pô, eu gostei muito disso que você falou sobre ter outros pilotos que adotem esse tipo de postura também. Nas vezes em que o Verstappen acabou derrotado em 2024, derrotado, porque eu uso essa palavra, nas vezes em que ele não venceu e ele realmente não tinha como vencer, outro foi melhor do que ele. Uma ultrapassagem que eu. Para vocês que eu digo, não incluindo o Cuenca, claro, mas para todo o pessoal, talvez não tenha sido nada demais, mas uma ultrapassagem que me pegou foi a do Sainz em cima do Verstappen no México. Quando o Sainz efetivamente caminha ali, né, para tomar a liderança da corrida. Me chamou a atenção porque o Sainz faz um movimento praticamente surpresa sobre o Verstappen. Né? Ele vai na reta principal, né? Ele chega muito próximo do Verstappen lá no ponto de frenagem
E em cima da hora ele joga o carro para a linha de dentro. Parece que eles também têm esse receio. Eles sabem com que. Parece não, né? Eles também têm esse receio. Eles sabem com que eles estão disputando. Eles sabem que a coisa vai ficar duríssima. Então dá para ver que alguns pilotos têm uma maneira diferente de lidar com isso. De surpreender o Verstappen, de tentar o momento. O Leclerc fez muito isso em 2022, por exemplo. Naquela primeira metade de 2022, né? E aí que eu quero saber de você, Cuenca, com uma ordem de força, porque o pessoal se acostumou a deixar o Verstappen passar com razão. Porque em 2022 e 2023, você disputar com o carro da Red Bull, principalmente o do Verstappen, era perder tempo. Né? Era simplesmente você lutar com o carro mais forte do grid e perder tempo na sua própria batalha. Não é mais assim. Não é mais assim. 2024 não foi assim. E 2025 a promessa é de que não comece dessa forma. Eu tenho a impressão de que tem um piloto no grid que está fabricando uma rivalidade com o Verstappen para os próximos anos. Eu digo fabricando pelas palavras que estão sendo usadas de lado a lado. Uma rivalidade que começou só como uma rivalidade, uma coisa de faíscas, mas você percebe que em determinados momentos ela sobe, sei lá, 5 degraus de uma vez, que é com o George Russell. Eu acho que o Russell está interessado em ter o Verstappen como um rival na Fórmula 1, porque talvez tenha entendido que entrar na cabeça do Verstappen é a única forma de vencê-lo. Quero saber o que você pensa sobre isso para 2025, sei lá, para o futuro de uma maneira geral, e como essa conjunção, né, da ordem de forças, como o fato de que as equipes estão muito mais próximas pode fazer com que, enfim, os pilotos desafiem e vão para cima do Verstappen da mesma forma que ele vai para cima deles. Eu tenho gostado dessa rivalidade Verstappen e Russell, porque eu tenho, na minha opinião, o Russell tem usado de palavras para desestabilizar o Verstappen. Ele sabe que o Verstappen fica bravo, ele sabe que o Verstappen perde a linha. Então ele tem cutucado o Verstappen para ver até onde ele consegue tirar algo para desestabilizar o Verstappen. Eu acho isso interessante. Acho que se não está conseguindo na pista, tenta de outra forma. Não é algo sujo, ao meu ver, não é algo desrespeitoso. Até o momento que você desrespeita o outro cara, não é algo que passe de limite, que seja sujo. Então, você não tem o carro hoje para passar o Verstappen? Tenta tirar dele ali, botar algo na cabeça dele, botar um parafuso ali para girar. Então, eu tenho gostado dessa rivalidade, mas ao mesmo tempo eu tenho visto que com os carros se aproximando, né, com Ferrari, McLaren ali brigando mais com a Red Bull, o Verstappen tende a ficar mais irritado e perder as estribeiras em momentos. Não acredito que a Red Bull seja o carro dominante para o começo de 2025. A gente viu uma McLaren terminando muito bem, a Ferrari terminando muito bem o último ano. Então, acho que tem tudo para ele se irritar ali e perder a linha em muitos momentos. Com o Russell, eu acho que não. Eu acho que o Russell, por mais que ele tenha toda essa rivalidade das palavras, quando chega na pista, ele não é o piloto mais agressivo, né? Ele não é o piloto assim, nossa, vai bater roda, vai fazer isso e aquilo. Então, não me empolgo 100% com o Russell também por causa disso. É muito lord inglês esse piloto, né? Dentro da pista ele é um lord, né? Fora ele até tem as suas polêmicas, as suas coisas, mas dentro da pista é um Lorde, então não vai rolar muita coisa. Então, a não ser que tirem ali uma grande rivalidade agora em 2025 da Cartola, não espero que alguém consiga fazer algo com o Verstappen por muito tempo. Fico feliz por discordar do Cuenca pela primeira vez em 2025. Primeira de muitas, Cuenca, vamos. Porque eu acho que o Russell ele vai para dentro do Verstappen, sim. Foi lá na Azerbaijão, foi lá em Las Vegas. Em Las Vegas, inclusive, seria uma necessidade, só para deixar claro que não ia abrir ali, né, a passagem. Então, assim, eu acho que com o carro, com condições, ele vai. Acho que o Russell é um cara que está numa posição complicada também. Não é complicada, mas é um cara que não está numa posição tão tranquila quanto parece, assim, na Fórmula 1, é a minha opinião. Ele, dependendo de como for o Antonelli em 2025 e como ficar esse desejo doido do Toto Wolff de ter o Verstappen na Mercedes, o Russell tem que fazer o trabalho dele. E se o Verstappen for um arquirrival dele nas pistas, mais um motivo para o Wolff não juntar os dois, né, na Mercedes. Então, eu acho que tem um quê de estratégia aí nessas declarações do Russell também, né? Não é só questão de rivalidade, não. Para a gente partir agora, Cuenca, para o nosso segundo tópico do dia, uma coisa que, obviamente, a gente não queria estar aqui falando, se a gente já fica triste, né? Enfim, lamenta bastante qualquer morte de piloto, né? Em qualquer categoria que a gente está acostumado a cobrir,
imagina de uma criança de 7 anos, né? Então, para trazer a notícia aqui para o pessoal que está assistindo ao nosso Paddock Sprint, Sid Weier, de apenas 7 anos, morreu lá nos Países Baixos após um acidente em que ele testava mini-motos na pista de Swalman. Ele era primo do Colin Weier, que é piloto da Moto 2, né, a segunda maior classe ali do Mundial, da MotoGP especificamente. Estava andando numa mini-moto numa pista coberta, e isso aconteceu antes do Natal ainda, né? No dia 22 de dezembro foi o acidente, né? Aí ele foi para o hospital e acabou morrendo devido às lesões na cabeça, passou por cirurgias, mas, enfim, não conseguiu resistir aos experimentos, infelizmente veio a falecer. E não é um caso isolado, né, Cunha? De morte de criança no motociclismo, algo que precisa urgentemente ser endereçado, né? Ser tratado, porque realmente, cara, ter crianças tão novas assim pilotando uma máquina que você pode simplesmente cair, sabe? E não é um kart, não é um veículo de 4 rodas. É uma questão que talvez eu nem tenha resposta nesse momento. Então, vou passar a palavra para você para a gente debater um pouco também sobre esse assunto. Eu prometo tentar formular o melhor possível, porque não é uma situação fácil, né? Como você bem mencionou, não é a primeira vez. A gente teve há alguns anos o Hugo Milan, tivemos o Damberta Vinhales, que era primo do Maverick Vinhales também, e ano passado a gente teve o Lourenço Somaschini aqui no Brasil, um menino de 9 anos que morreu em Interlagos numa categoria de base do Superbike Brasil. Agora o Sid Weier com 7 anos. Não é uma situação fácil, mas a gente precisa entender todos os detalhes. Óbvio, não é a melhor situação, a gente está falando de uma criança de 7 anos morrendo num acidente. Mas a gente precisa entender que existem situações e situações. Uma mini moto como essa é uma moto de baixa potência, é uma moto realmente é aquela mini moto mesmo, que praticamente aquilo que você encontra numa loja de criança, naquelas lojas de shopping. Não é uma coisa super potente. Ali tem todo o lado da fatalidade, de cair errado, de não saber cair, de não saber ainda como andar, porque é uma coisa que os pilotos, conforme crescem e vão se desenvolvendo, Moto 3, Moto 2, MotoGP, eles vão aprendendo a cair. Você vai vendo que um cara que cai na Moto 3 cai completamente diferente de um cara da MotoGP, porque ele já sabe como jogar o corpo, como não forçar ao máximo a moto, essas coisas. Então, para uma criança de 7 anos, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Era uma pista fechada, então não tinha questões climáticas, não tinha questão de vento, chuva, neve, né, como acontece nessa época do ano na Europa. Então, de fato, tem toda a questão de fatalidade. Houve um acidente, ele perdeu o controle da moto e bateu a cabeça, foi levado a um hospital, passou por cirurgias e infelizmente não resistiu. É uma questão de entender que ele estava seguindo de fato o passo a passo. É uma moto pequena, de baixa potência e que infelizmente teve essa fatalidade. Diferente do que aconteceu aqui ano passado em Interlagos, onde era uma moto de uma potência muito grande para uma criança de 9 anos, numa pista completamente insegura como é Interlagos, para motos principalmente, e que não tinha qualquer tipo de preparo, de ambulância, de equipe médica, que pudesse ali fazer um primeiro atendimento. Mas a gente tem visto, infelizmente, mais crianças sofrendo esses acidentes, infelizmente falecendo. E eu não gosto, né? Mas eu uso o termo criança até ali 14 anos. O Damberta Vinhales morre com 14 anos. Para mim, ainda é uma criança. Para mim, ainda é um menino que está se desenvolvendo, é um menino que ainda tem todo um aprendizado, que tem toda uma vida pela frente. Então, a gente tem que olhar tudo isso com muito cuidado. Todo esse desenvolvimento. A gente sabe que aqui no Brasil, aqui na América do Sul, ainda é algo precário, ainda é algo muito complicado, muito feito de forma amadora em muitos momentos. Mas lá na Europa é uma coisa já mais desenvolvida. A gente vê Espanha, Itália, a Holanda agora, os Países Baixos agora, de novo, mostrando essa força. Então, eles têm ali um desenvolvimento
de ser mais cuidadosos, de correrem muitas vezes em cartódromos e não em pistas, porque são coisas menores, com bastante pneu, bastante área de escape, com essas motos pequenas mesmo, para dar passo a passo para a criança. Então, o que aconteceu é algo, uma fatalidade mesmo. Era um teste numa pista fechada, né, um cartódromo indoor, no caso, e que aí o menino caiu, bateu a cabeça. É uma situação desagradável da gente falar, porque é uma criança de 7 anos. Nunca vai ser fácil a gente aceitar a morte de uma criança de 7 anos, em qualquer circunstância, ainda mais andando de moto. Vai ser sempre aquele dedo apontado, né? Olha lá, estava andando de moto, que absurdo, isso e aquilo. Mas a gente precisa entender que nem toda morte é igual, nem todas as circunstâncias são iguais. E essa, infelizmente, por mais que a gente não quisesse aqui reportar, teve toda essa questão de cair errado, cair de maneira errada, de não saber ainda como cair. Não é uma passada de pano antes que alguém aponte o dedo. É apenas entender que ali era uma moto adequada para esse menino andar. É uma moto de baixa potência, num lugar fechado, protegido, e que infelizmente aconteceu isso. Mas que nem sempre vai ser assim e que a gente tem que realmente proteger essas crianças, porque se a gente quer uma nova geração de pilotos, de ídolos no motociclismo, na moto velocidade, a gente tem que começar a cuidar dessas crianças para que elas saiam vivas e consigam chegar no Mundial de Moto Velocidade numa MotoGP. Então, tudo que for preciso para dar esse salto de qualidade precisa começar com essas crianças. Nunca vai ser normal, nunca vai ser natural. Pro pessoal que o Cuenca disse que aponta o dedo, né? Eu sou um de vocês também, cara. Eu sou um de vocês também. Eu acho que assim. E o Cuenca pode discordar de mim. Todo mundo que gosta de moto ou que não gosta de moto pode discordar de mim. Mas para mim, colocar uma criança de 7 anos em uma moto, mini moto, qualquer coisa que seja, para mim é bizarro. É bizarro. E não me venho com argumentos de que o Valentino Rossi pilotava a moto aos 3 anos de idade. Não me interessa. Não é porque alguma coisa aconteceu que ela não possa ser mudada, não possa ser. E é isso. Eu nunca vou poder fazer nada para mudar isso. Mas para mim é um absurdo. E para outras pessoas não vai ser. O ponto é: nem toda morte tem um culpado. Nem toda morte tem alguém que é responsável por aquilo. Infelizmente, nesse caso, não tem. Então, fica só a incredulidade, no meu caso, de ver uma criança de 7 anos numa moto. Então, é mini moto. Pode falar. Só como comentário, tem muito dessas questões das crianças recentes que morreram. O Lorenzo Somaschini, que morreu aqui em Interlagos ano passado, o piloto argentino, é um desses, que é o pai que dá uma moto com 3, 4 anos para a criança, uma mini moto. E aí, quando chega nessa idade de 9, 10 anos, o menino já quer andar numa moto grande, já quer andar numa moto de verdade, sem qualquer tipo de preparação, sem qualquer tipo de noção de como funciona. Então, aí, acidentes vão acontecer mesmo. Se for algo mais passo a passo, com calma, tudo mais, até a gente consegue entender. Mas ainda assim, eu não acho normal também a criança andar. Mas eu também acho que, se for uma coisa adequada para ela, é o risco que se corre ali. Mas eu não acho também normal que seja que a gente veja uma criança de 7 anos, 6 anos andando de moto e que acabe falecendo, como aconteceu nesse caso. Pessoal, para a gente encerrar o nosso Paddock Sprint, vou passar aqui para vocês o novo clube de membros do Grande Prêmio. Precisamos falar sobre isso, sim. Sem risadinha nesse momento, eu acho que não é momento para isso, mas vamos passar aqui o nosso novo clube de membros, o Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios para você. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para eles, além de um clube de descontos que oferece muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, artigos esportivos, muita coisa para você aproveitar. Também temos aulas de inglês, fitness, pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI. Se você tiver com aquele probleminha lá no seu computador, muita coisa. É só você colar o seu celular aí, escanear o QR Code. O Enca gosta muito quando eu falo QR Code. Você tem 3 opções de planos. Pole, R$ 9,99 por mês. Hat-Trick, R$ 29,99 por mês. Ou Grand Chelem, R$ 69,99 por mês. Uma experiência completa, diferenciada no mundo do esporte a motor. E para passar para vocês o serviço desse fim de semana, vou vender o meu peixe sim.
a gente tem Fórmula E, né? EP da Cidade do México, segunda corrida da temporada. A primeira foi aqui em São Paulo, vencida por Mitch Evans, que chega, obviamente, liderando o campeonato. Tudo começa na sexta-feira, agora mesmo, dia 10, sexta-feira, às 8 horas da noite. Temos o TL1, tá? No México, então, aquele horáriozinho que a gente já está acostumado também na Fórmula 1, TL1 às 8 horas da noite. No dia seguinte, no sábado, aí aquela coisa que a gente já conhece da Fórmula E. TL2 às 10h30, classificação meio-dia e 40, corrida 5 horas da tarde do sábado. Não tem desculpa para você não ver, não tem essa de horário ruim. Ao vivo, com imagens, todas as atividades de pista aqui no Grande Prêmio. Eu e Pedro Henrique Marum nos comentários. Me escapou quem vai narrar nesse momento. Acredito que seja o Matheus. Mas vou correr atrás dessa informação aí para vocês. Pessoal, se liguem aqui no Grande Prêmio, final de semana de muita velocidade. Agradeço ao Cuenca por mais uma participação aqui no Paddock. Estaremos aqui muitas vezes. Pedro Prado, que ficou aqui com a gente na produção, e todo o pessoal que curtiu o nosso programa do início ao fim. Eu só pego um trecho, volta para ver mais. Tem Verstappen, tem muita coisa que a gente falou aqui, até polêmica. Cuenca falando besteira. É só vocês voltarem para ver. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tamo junto.